Olá, pessoal. Bom dia. Como vão? Tudo bem? Essa é a escola dominical da UPA, da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Hoje é 18 de abril de 2021. É simplesmente o terceiro domingo da Páscoa. Continuamos comemorando a Páscoa, o auge do nosso calendário litúrgico, o auge do nosso ano, o auge da nossa fé. Meu nome é Augusto. Esse momento, essa aula faz parte da nossa liturgia regular de domingo. Daqui a pouco começa o nosso culto e vamos à nossa aula. As leituras definidas pelo lecionário litúrgico do dia de hoje são, como vocês estão acompanhando sempre, nós vamos ler um versículo do livro de Atos, então Atos 3, de 13 a 19, o Salmo 4, o Evangelho de Lucas 24, 35 a 48 e a Epístola de João, a primeira Epístola de João 2, de 1 a 5. O versículo de Atos se chama o discurso de Pedro no templo. E qual é o contexto? Né? Pedro vence o medo inicial de todos os cristãos, de todos os discípulos da época, que vinham sendo perseguidos desde a morte de Jesus, e faz uma pregação pública aos judeus, lembrando que Jesus fora traído por eles. O que eles fizeram? Eles escolheram libertar o homicida, Barrabás, e mataram quem Pedro chama de o autor da vida. Um dos versículos que eu destaquei desse verso, desse trecho, é: Eu sei que o fizestes por ignorância, como também vossas autoridades. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem assim cancelados os vossos pecados. Não é qualquer coisa, não. Pedro está falando a mesma multidão que ele considera ser aqueles que condenaram Jesus. Então, ele convida essas pessoas ao arrependimento e diz: Olha, tem perdão para vocês. Não é pouca coisa que Pedro está fazendo, além, obviamente, de ter criado a coragem para se expor às autoridades da época. Né? Em Lucas 24, 35 a 48, nós temos um trecho. Jesus aparece aos discípulos, nós já falamos disso aqui. Essa é uma passagem recorrente da Páscoa, né? As várias aparições de Jesus. E eu destaquei essa aqui, ela nem faz parte tanto do contexto da aula, cujo tema é o arrependimento e o perdão, mas ela é tão bonita, e aí eu deixo até para uma futura dúvida, alguém que quiser perguntar. Eu não tenho mais respostas. Aqui a gente teria que investigar com o nosso reverendo Anderson, com os presbíteros, que pudessem dar uma explicação melhor sobre esse trecho. Mas é muito bonito. Ele não faz parte muito do tema da nossa aula, não. Um trecho de Lucas 24. E por não acreditarem, por causa da alegria, e estando admirados com aquela aparição de Jesus, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa de comer? E ele comeu na frente deles. Então, no momento que até poderia se pensar numa aparição fantasmagórica de Jesus, Jesus pede o que comer e pergunta: Olha, tem alguma coisa aí para comer? Então vamos comer. Mas o que eu gostaria de reter desse trecho esse segundo slide, né? Importava se cumprisse tudo o que está de mim escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Voltamos ao tema de arrependimento e remissão dos pecados. E finalmente, João, a primeira carta de João 2, de 1 a 5. Filhinhos meus, estas coisas escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Todos os textos falam sobre a remissão de pecados. Jesus existiu entre os homens, mediante a misericórdia do Pai, para a remissão de pecados de toda a humanidade. Jesus nos trouxe remissão de pecados e da condenação, né? Para que ninguém possa, condenar o outro, nem o outro se sentir condenado. Em Jesus, diante de Deus e com o coração aberto, o coração sincero diante de Jesus, há remissão de pecados e a retirada da condenação. Mediante o arrependimento real e sincero diante de Jesus, todos os pecados estão perdoados, até mesmo a multidão que condenou Jesus à cruz. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que ela chegue perfeitamente, né, em termos visuais a vocês. Se vocês tiverem questões, mandem durante a semana e a gente melhora para as próximas semanas. Muito obrigado, boa semana a todos e vamos ao nosso culto.